sejam bem-vindos a mais um episódio do Área 1. Tá? O Área 1 nada mais é do que a sua área mais importante, a área mais importante da sua vida toda, que é o seu relacionamento com Deus. E o objetivo dessas lives, desses episódios aqui, também no canal do YouTube, é fazer com que você cresça no seu relacionamento de intimidade com Deus e você possa, a partir disso, começar a construir uma vida abundante baseada em 3 pilares, né? Sabedoria de Deus, ou seja, conhecimento de Deus, do Altíssimo, identidade, você saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai, qual é o objetivo da sua vida, o seu significado, o seu propósito, e também vida eterna. Para a gente construir essas 3 coisas e a partir disso a gente poder mergulhar em outras áreas, como a área 2, que é o seu casamento, a área 3, família, a área 4, finanças pessoais, a área 5, carreira, a área 6, a saúde, a sua disposição, o seu corpo físico, literalmente. Então, nós estamos estudando de maneira corrente, subsequencial, o evangelho que escreveu o apóstolo João. E a gente vai dar uma pausa aqui nesse evangelho de João, né? A gente iria entrar no capítulo 9, estamos adiantados aí, e eu vou fazer uma pausa porque hoje eu quero meditar com vocês num texto, segundo escreveu o discípulo Lucas, né? O médico amado. Ele era médico, historiador, era discípulo do apóstolo Paulo, e ele escreveu aqui o Evangelho de Lucas, relatando sobre a história e a vida de Jesus. E a gente vai estudar o capítulo 21, a partir dos versículos 5, é um texto um pouco longo, mas eu acredito que nós vamos aproveitar bastante. Do 21 ao 28 vai ser o ponto central aqui da nossa meditação. Nesse texto aqui, Lucas está falando, relatando um discurso de Jesus para os discípulos, onde ele aponta para os sinais dos fins dos tempos. O tema da nossa live de hoje, o tema do nosso episódio aqui do Área 1 é muito simples, é um só. O coronavírus e todas essas consequências que ele está trazendo é um sinal dos fins dos tempos? De fato, Jesus está às portas, está voltando. Então a gente vai destrinchar um pouco disso e a gente vai entender o que Jesus diz sobre não só coronavírus e muitas outras coisas. Como a gente está mergulhado nesse ambiente, né? O coronavírus está bem intenso na Europa, está bem avançado de alguma forma aqui no Brasil e nós estamos tomando precauções que de alguma maneira a Europa não tomou. Então acredito que aqui a gente vai sofrer de forma mais amena as consequências do coronavírus, mas mesmo assim a gente precisa tomar esses cuidados agora. Eu quero destrinchar então para vocês a partir desse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 21. Então abre aí sua Bíblia, Lucas capítulo 21, para a gente entender o que Jesus fala. Será que Jesus falou sobre o coronavírus? Será que ele falou sobre o sinal dos fins dos tempos? Então a gente vai estudar esse texto escatológico. Lucas capítulo 21, versículo 5 até o 28, tá? Diz assim a palavra do Senhor, estou aqui com a Bíblia, vou até vir aqui mais para trás para você olhar para a Bíblia que eu estou lendo, tá? Então vamos lá. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas belas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reinos contra reinos, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho de mim. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, quando esse momento chegar. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, ou seja, se opuserem a vocês. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome.
Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro das cidades, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nesse momento aqui, eu vou trazer para vocês uma exposição que traz em seu cerne o número 8. Né? Eu vou te dar aqui, a partir desse texto, os 8 sinais que eu consigo descrever, sinais escatológicos, sinais dos fins dos tempos. Escatologia nada mais é do que o estudo do fim dos tempos. E também eu vou trazer aqui para você 8 aplicações daquilo que Jesus nos ensina de como nós devemos nos comportar quando essas coisas acontecerem. O que a gente precisa deixar claro aqui é que esse texto ele foi escrito pelo evangelista Lucas, o discípulo amado do apóstolo Paulo, e Jesus estava num momento aqui, dentro do templo, provavelmente. Ele tinha acabado de verificar junto com seus discípulos e trazer um belo ensinamento para eles da oferta da viúva pobre. Não sei se você lembra, Jesus estava diante do gasofilácio, estava contemplando as pessoas levando seus dízimos e ofertas para o gasofilácio, que era o local onde você botava ou devolvia o seu dízimo e sua oferta. E aí muitos ricos estavam colocando dinheiro daquilo que sobrava deles. Estava certinho. E veio uma viúva pobre e colocou a sua única moedinha. Jesus chama a atenção dos discípulos para aquela viúva e diz, olha, ninguém pôs mais do que aquela viúva. Falando sobre realmente a intenção do coração, sobre a disposição e a confiança em Deus. Não é o quanto você contribui, e sim o quanto você está dependendo de Deus ao contribuir. E aqui ele chega para falar um pouco sobre esses sinais escatológicos. E escatologia é o estudo do final dos tempos. Ou seja, vai ter um momento em que esse Jesus que veio morrer na cruz por mim e por você, veio morrer na cruz para nos salvar, ele voltará em poder, em grande glória. E ao voltar, ele vai levar cativo, vai levar a sua igreja para junto de si. Quando eu digo a sua igreja, não entenda que todas as pessoas que fazem parte das igrejas visíveis vão realmente subir ou fazem parte do que nós chamamos aqui na Bíblia de a igreja invisível. Então vão ter muitas pessoas, claro, que mesmo fazendo parte de igrejas, visivelmente falando, não são de fato discípulos de Jesus. A gente viu isso no texto de ontem, no Evangelho de João, capítulo 8. Aqueles que de fato guardam os meus mandamentos, guardam as minhas palavras, perseveram até o final, esses são verdadeiramente discípulos e a verdade os libertará e eu trarei vida eterna para eles. É isso que Jesus diz. Então nem todo mundo que vai para a igreja no domingo ou algo do tipo, seja qual for a igreja, é de fato um discípulo de Jesus. Então a nossa responsabilidade é cuidar para que nós sejamos discípulos verdadeiros de Jesus e possamos ter essa promessa de vida eterna que reside nele. A vida eterna não está em eu cumprir algumas prerrogativas. A vida eterna está em Cristo ter me amado, mesmo eu sendo pecador. Só que a partir desse amor, eu vou viver uma vida de obediência a esse Cristo. E então, aqui nós temos o texto do Evangelho de Lucas, do versículo 5 do capítulo 21, até o versículo 38, ou seja, o capítulo 21 inteiro praticamente. Jesus está trazendo ali o sinal dos fins dos tempos. Nós lemos até o versículo 28, porque o versículo 29 é uma exortação aos discípulos de como eles deveriam vigiar, orar, estarem atentos ao final dos fins dos tempos, que é a parábola da figueira, a exortação à vigilância. Então, a gente entende aqui que Jesus está falando sobre, finalmente, a sua vinda. Mas perceba, eu quero que você entenda uma coisa. Nesse momento aqui, Jesus, ele está diante dos seus discípulos,
Ele é perseguido pelas autoridades judaicas, pelos saduceus, pelos fariseus, pelos principais sacerdotes. O Império Romano governa sobre Israel, ou seja, Israel como nação dependia do Império Romano, existiam governos e leis romanas revigorando ali naquele momento. E nesse instante específico da vida de Israel, Jesus está aqui falando sobre coisas que aconteceriam lá na frente. Parece meio loucura. Tem uma coisa que eu não falei, mas o texto que a gente vai expor aqui é baseado na pregação do pastor que eu gosto muito, e um pregador fiel das Escrituras, que é o pastor Augusto Nicodemos, e ele expôs esse texto recentemente, e eu quero trazer um pouco da análise dele sobre esse texto para vocês, tá bom? Então diz assim, no versículo 5, né? Falavam alguns a respeito do templo, o quanto estava ornado de belas pedras e dádivas. Então Jesus pega esse gancho, que as pessoas estão fascinadas com a beleza do templo ali de Salomão, algo do tipo, a reconstrução, né, depois do exílio. E aí Jesus diz, vocês estão vendo essas coisas bonitas? Uma coisa eu digo para vocês, dias virão em que não sobrará pedra sobre pedra. Ou seja, essas coisas visíveis diante dos olhos de vocês vão ser derrubadas. Então os discípulos perguntaram, mestre, quando sucederá isto? E que sinais haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então respondeu Jesus e começou a fazer ali um tratado escatológico, um tratado dos sinais dos fins dos tempos. E a gente consegue observar 8 sinais dos fins dos tempos. A gente consegue observar falsos profetas quando Jesus diz assim, vede que não sejais enganados, cuidado para que vocês não sejam enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também dizendo, chegou a hora, ou seja, como se fosse a volta de Jesus. Não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, já entra no segundo sinal, que são guerras, rumores de guerras e revoluções. Ou seja, os primeiros sinais são os falsos profetas, aquelas pessoas que se levantarão como que em nome do Senhor Jesus, para dizer que são de fato profetas, que são de fato o próprio Messias. Quantas vezes isso já aconteceu na história da igreja, né? Logo depois da morte de Jesus, surgiram algumas pessoas que se diziam ser o Cristo. E até hoje nós temos pessoas que se dizem ser o Cristo, ou se amalucam desse jeito e carregam discípulos que são enganados pelas suas astúcias, pelas suas palavras. O segundo sinal dos fins dos tempos é quando haverá guerras, revoluções, revoluções internas do país, né? Enfim, está acontecendo na Venezuela agora, acontece em vários locais do mundo e já aconteceu durante toda a história. Rumores de guerras, nação contra nação. É quando Jesus diz aqui, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, no versículo 9, quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Olha o padrão que Cristo estabelece aqui. A gente não deve se assustar com essas coisas, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Não necessariamente, logo depois que surgirem guerras, vai ser o fim. Gente, os próprios discípulos, logo depois que Jesus ressuscitou, e quando os discípulos começaram a expor o Evangelho, eles foram perseguidos, eles foram açoitados. As nações lutavam uma contra as outras. Foi assim ao longo da Idade Medieval, Idade Média, o tempo inteiro. É assim no nosso dia a dia, ou não? Aconteceu recentemente a Guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial, um pouco mais atrás, Primeira Guerra Mundial, surgiu guerra também entre Israel e Palestina o tempo inteiro, guerra do Estado Islâmico contra as demais nações ocidentais, guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, guerra dos Estados Unidos agora contra o Irã, uma guerra mais velada, mas é uma guerra, contra a China, uma guerra econômica. Então, assim, a Guerra Fria contra a União Soviética, contra o sistema de Stalin, né? Enfim, contra Hitler, Mussolini, ali, o nazismo e o fascismo da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, esses sinais não deveriam deixar os cristãos assustados, é isso que Jesus está dizendo. Então, se disse, levantará nação contra nação, reino contra reino, e aqui ele entra no terceiro sinal do fim dos tempos. O terceiro sinal dos fins dos tempos são as catástrofes naturais. Nós podemos observar o tsunami que aconteceu, não sei se foi lá na Indonésia ou foi na Tailândia, mas enfim, teve até um filme falando sobre esse episódio do tsunami, furacões, terremotos. Olha o que ele diz aqui, haverá grandes terremotos. E aí ele entra no quarto sinal dos fins dos tempos. Haverá epidemias, fomes, crises financeiras. Não é isso que nós estamos vivendo hoje em dia? Não é exatamente isso. Nós estamos vivendo catástrofes naturais, tem furacões acontecendo nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, terremotos,
como no Japão, um dos países que mais sofrem abalos sísmicos, guerras, rumores de guerras, revoluções internas do próprio país, né? Guerras civis, falsos profetas se levantando e agora finalmente nós chegamos aqui ao tão famoso coronavírus, né? Epidemias, doenças, fome causada por essas epidemias, crises. Eu quero lembrar vocês de uma coisa, o coronavírus é um vírus assustador, ele tem uma letalidade não tão alta em relação a outros vírus, mas ele mata sim. Nós precisamos ter cuidado porque o contágio dele é muito acelerado, de alguma forma ele tem se expandido pelo mundo de forma muito acentuada e rápida, mas o que nós precisamos pensar é que essas epidemias surgiram, né, ao longo de toda a história da raça humana, e principalmente depois da primeira vinda de Cristo, como sinal do fim dos tempos. A peste negra dizimou quase que 1/3 da Europa inteira. Você não poderia sair na guerra, você não poderia sair na rua, na verdade. Como nós estamos vivendo um pouco esse ambiente aqui no Brasil, você não podia sair na rua sem correr o risco, por exemplo, de pegar uma peste negra. O reformador Lutero, ele deixa um texto para a igreja da época, né? A igreja ali, depois da reforma protestante, a igreja protestante, e ele deixa um texto dizendo assim, olha, veja que nós não temos que temer a peste negra, mas que eu não seja encontrado por Deus como imprudente, que vai para a área de risco e continua me relacionando com os irmãos na igreja, eu continuo me relacionando com os meus familiares, a ponto de eu trazer essa doença para dentro da minha casa. Então eu preciso ter essa responsabilidade diante de Deus. Lutero ele diz isso, C.S. Lewis também traz um texto sobre isso. Então o que nós precisamos entender é que epidemias são coisas sérias, mas é mais um sinal dos fins dos tempos, não é o sinal dos fins dos tempos. Eu vi recentemente algumas pessoas, até evangélicas, enfim, acho que com uma interpretação um pouco mais exacerbada desse texto ou desses eventos, chegando a afirmar, olha só que interessante, chegando a afirmar que o coronavírus é o sinal dos fins dos tempos. Ora, recentemente a gente teve o H1N1, a gente teve o SARS, que matou muito mais do que o coronavírus até agora, e que teve um contágio muito grande. O próprio H1N matou mais pessoas ano passado do que o próprio coronavírus até hoje. Até agora, né? Enfim, o coronavírus é recente e a gente não deve brincar com o coronavírus. Mas o que eu quero dizer é que houveram, na verdade, outros surtos. Houveram epidemias, pandemias globais também, assim como a gripe aviária, a gripe suína. E todas essas mataram e continuam matando pessoas. Estão mais controladas, principalmente em países um pouco mais desenvolvidos. Já não se vê pessoas morrendo desse tipo de gripe, mas pessoas que têm um grau de risco por serem idosos, por terem imunidade baixa, são realmente presas mais fáceis para serem mortos por essas doenças. E nós precisamos cuidar, obviamente, desses nossos idosos. Você sabe que a Europa é um país, é um continente onde tem muitos idosos, então a letalidade lá certamente vai ser um pouco maior, mas a gente precisa cuidar e ser responsável. Se nesse exato momento, por exemplo, você pode ficar em casa por algum motivo, se você pode se dar o desfrute de não ir para o trabalho, não vá. De repente aproveite esse tempo para aprender algo novo na internet, uma nova profissão, para aprender mais sobre o Senhor Jesus na internet. Saia desse ambiente de crise de repente melhor do que você entrou. Tem muitas pessoas que vão esperar esse momento em casa e vão sair na mesma. Vão só aproveitar. Algumas pessoas aqui no Brasil têm ido para a praia, né? Porque não têm ido para o trabalho, têm ido para a praia. Veja que loucura. Uma aglomeração gigantesca de pessoas têm ido para a praia. E, obviamente, isso não é oportuno, não é bom, não é responsável. O que é responsável? O que é bom? O que é oportuno? Ficar em casa, de repente, curtir a sua família, dedicar tempo aos seus filhos, dedicar tempo à sua esposa, dedicar tempo, de repente, a aprender algo novo, um novo ofício, aprender uma nova habilidade na internet, desenvolver alguma coisa na sua carreira, desenvolver, por exemplo, atividades em casa mesmo, atividades físicas, desenvolver, por exemplo, o seu relacionamento mais íntimo com Deus, gastar mais tempo com Ele, investir mais tempo nas suas devocionais pessoais. Então, nós não precisamos ficar assustados, mas precisamos ser responsáveis em relação às epidemias. As epidemias, dos 8 sinais escatológicos que nós podemos escolher nesse texto aqui, nós podemos ver que as epidemias, doenças, a fome provocada pelas epidemias, as crises econômicas provocadas pelas epidemias são o 4º sinal. De 8 é o 4º sinal. Então é mais um sinal. O coronavírus é mais um sinal dos fins dos tempos, segundo o que relata aqui Jesus. Então, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Olha só, coisa interessante. Ele termina ainda, coisas espantosas e também grandes sinais no céu acontecerão.
Então, o quinto sinal escatológico são coisas espantosas que vão acontecer, coisas assustadoras, grandes sinais nos céus. E, finalmente, o sexto, a perseguição aos discípulos, eles serão de fato odiados. Jesus diz que os discípulos serão perseguidos, lançados no cárcere, serão açoitados por conta do nome dele. Ora, logo depois que Jesus foi ressuscitado, os apóstolos João e Pedro foram açoitados. Levaram a quarentena de açoites, menos um. Então levaram 39 chibatadas, foram presos, passaram uma noite na prisão, depois foram soltos e eles não pararam de cumprir a vontade de Deus. Foram ameaçados dizendo que eles não deveriam pregar mais sobre Cristo. E mesmo assim eles continuavam pregando porque esse era o certo a se fazer. A obediência primeiro vem a Deus, depois às autoridades humanas. Se as autoridades humanas de alguma forma estabelecem uma lei que vai de encontro à palavra e à missão que Jesus deixou para nós, nós precisamos nos submeter a Deus e não aos homens. Temer a Deus e não aos homens. O apóstolo Paulo e Silas foram presos, açoitados. Ele sofreu mais de 5, ou se eu não me engano foram 3 açoites, quarentenas de açoites. Então, os apóstolos e todos os discípulos foram perseguidos. Lutero, Calvino foram perseguidos quando da Reforma Protestante. E vários outros continuam sendo perseguidos no mundo atualmente. A Coreia do Norte é proibido pregar o evangelho. Existem alguns outros países que são fatores de risco. Você se nomear cristão. Você dizer que crê em Cristo em alguns desses países é um sinal da sua morte. É simples assim. Se você não negar Jesus, você vai morrer. É assim que acontece. O Estado Islâmico matou dezenas e dezenas de cristãos que não abandonaram a fé e foram mortos mesmo assim. Mas estão nesse exato momento na glória com Cristo. E olha o que ele diz. Parentes se levantarão contra vocês. A perseguição acontecerá aos discípulos de tal forma que os pais se levantarão contra os filhos que creem em Cristo. Nós encontramos isso acontecendo hoje em países onde é proibido, países islâmicos radicais, onde o filho se converte às escrituras sagradas, se converte a Jesus, ao verdadeiro Senhor, e o pai denuncia o seu filho a ponto de ele ser entregue às autoridades para ser morto. É isso que acontece. Já não é considerado filho dos seus pais. Jesus está prevendo isso aqui, ó. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome, vocês serão odiados. Parentes se levantarão contra vocês. E finalmente ele diz: sereis entregues por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O que Jesus está dizendo é que, apesar de todos esses sinais acontecerem, eu não vou permitir. Ele acabou de dizer que alguns dos seus discípulos morreriam de fato. Mas o que é que ele quer dizer quando não se perderá um só fio da vossa cabeça? O que ele quer dizer é que nem um só fio da nossa cabeça, todos eles são contados diante de Deus. Nenhum só fio da nossa cabeça, nenhuma folha cai sem o consentimento e a permissão do soberano governador de todo o universo, Deus Pai. E na pessoa de Jesus Cristo, aqui ele está falando, olha, nenhum fio do cabelo se perderá da vossa cabeça, mesmo com todos esses sinais, senão que eu permita. Ou seja, todas as coisas estão debaixo do meu controle. Jesus está dizendo isso aqui. Todas as coisas estão debaixo do meu controle, você não tem que temer. É na vossa perseverança que vocês ganharão a vossa alma. Ou seja, o 8º sinal é esse chamado à perseverança que nós cristãos temos. Diante de todos esses sinais, precisamos ter paz em Deus, uma paz que excede todo entendimento. Precisamos ser responsáveis diante do coronavírus? Claro que precisamos. Lavar bem as mãos, cumprimentar de repente só com o cotovelo, sem abraçar, falar distantemente, usar máscaras, de repente usar luva em alguns ambientes. Se precaver, né, de pessoas em área de risco. Se você está, de repente, espirrando ou se você está gripado de alguma forma, manifestando sinais que podem ser sintomas do coronavírus, você deve ficar em casa mais do que qualquer outro. Você deve se isolar um pouco mais, ficar em quarentena. Então, é esse o cuidado que nós temos. E, claro, se você estiver sentindo sintomas mais presentes do coronavírus, tosse, rinite, você estiver sentindo ali insuficiência respiratória, você deve procurar um médico, um especialista, para verificar se de fato você está com coronavírus. E você se isolar ainda mais das outras pessoas até na sua casa e poder cuidar dessa gripe com água, com descanso, repouso, de repente vitamina C, boa alimentação, tudo isso. Então, gente, Jerusalém seria sitiada. Jesus diz isso. Jesus diz, por exemplo, que a vinda do homem aconteceria e angústias nos homens, angústias nas nações,
terror, existiriam homens que desmaiariam de terror diante desses sinais escatológicos dos fins dos tempos. E quando isso acontecer, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Esse é o último dos dias. Ora, ao começar essas coisas a suceder, olha o recado de Jesus para nós. Exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, é óbvio, eu não estou dizendo que você tem que ficar feliz porque um parente seu morreu do coronavírus, mas eu estou dizendo que isso aponta para o final dos fins dos tempos, para a volta do Messias, a tão aguardada volta do Senhor Jesus. Nós ansiamos por essa volta e precisamos estar atentos a ela. O objetivo do Senhor Jesus, ao trazer esses sinais, todo esse discurso para os discípulos, é causar temor nos discípulos. Mostrar que o ser humano é literalmente dependente do Senhor Jesus, que ele não é o Senhor do seu próprio destino, como alguns dizem. Nós somos frágeis, é essa a intenção de Jesus dizendo isso. O peso do pecado de um só homem, Adão, fez com que todos pecassem e carecessem agora da presença do Senhor. Olha, Deus manda um vírus e todos nós entramos em desespero. Por quê? Ele está querendo mostrar o quão dependentes somos dele. E se você não revela a dependência, se você se mostra rebelde, você não é filho de Deus. Você é apenas uma criatura rebelde a Ele, que vai contrária ao Senhor de todo o universo, ao Senhor do seu destino. Nós não somos senhores dos nossos destinos, é óbvio. Todas as nossas decisões que Deus nos permite tomar estão debaixo da sua soberania, do seu controle absoluto da história. Só que as nossas decisões, de alguma forma, moldam a nossa vida. Eu não vou ser ingênuo de dizer que não. Se você casou com uma pessoa que, de repente, não amava a Deus, é uma decisão sua e você moldou o seu destino de alguma forma. Só que até isso estava debaixo do governo soberano de Cristo, do governo soberano de Deus, ou algo do tipo. Esses sinais, eles acontecem para reforçar a nossa confiança nas profecias de Cristo. E estando Jesus certo dos versículos 8 a 19, logo ele também estará certo dos versículos 20 a 26. Como assim? Naquele tempo, Jesus ele tinha poucos discípulos. Multidão seguia ele, mas poucos discípulos verdadeiros. Os 12 apóstolos e mais alguns. Maria, Marta, Lázaro, Maria Madalena, a sua própria mãe, os seus irmãos, depois da sua ascensão, da sua morte e ressurreição, começaram a crer nele, foram importantes colunas da igreja, como Tiago, o irmão de Jesus, Judas, o irmão de Jesus, escreveram inclusive 2 epístolas. A epístola do Tiago, no final da Bíblia, não é do apóstolo Tiago, e sim do irmão de Jesus, muito provavelmente. E Judas também escreveu uma epístola logo antes de Apocalipse, também era o irmão de Jesus. Eles foram importantes colunas da igreja no Antigo Testamento, logo ali no Novo Testamento, perdão, na igreja primitiva, logo depois de Cristo. E aqui o que fica claro para nós é que o Jesus, falando todas essas coisas para os discípulos, antes delas acontecerem, era um megalomaníaco. É isso que o pastor Augusto Nicodemus traz para a gente. Ou Jesus era megalomaníaco, tinha mania por grandeza, ou ele de fato era o verdadeiro profeta, era o Messias que estava prevendo as demais coisas. Nós podemos observar aqui que do versículo 8 ao 19, do versículo 8 ao 19, todos os sinais se cumpriram. Os apóstolos foram perseguidos, parentes se levantaram contra parentes, nós precisamos ser chamados à perseverança, coisas espantosas e grandes sinais nos céus, epidemias, doenças, fomes, crises, já estão acontecendo. Catástrofes naturais, guerras, rumores de guerras, revoluções, e o 8º sinal, falsos profetas se levantando em nome dele. Essas coisas de fato aconteceram, ou seja, isso mostra a nossa confiança em Cristo. Se ele está certo aqui, do versículo 8 ao 19, ele também estará certo do versículo 20 ao 36. Ele também estará certo em relação às outras coisas, em relação à sua própria vinda. É isso que fica para nós latente. E aqui eu vou trazer 8 aplicações para vocês. 8 sinais escatológicos e 8 aplicações que o pastor Augusto Nicodemus trouxe para nós nesse texto, tá? Essa minha exposição aqui é baseada na pregação recente dele sobre exatamente esse tema. Então, primeira aplicação para nossas vidas, primeiro recado de Deus para nossas vidas. Não julgue a Deus. Você não deve, eu e você, nós não somos chamados para julgar a Deus, nós não temos esse direito. Os desígnios dele são muito maiores que os nossos, são muito mais altos que os nossos.
Nós muitas vezes, né, o pastor até usou um exemplo, uma metáfora muito boa. Nós muitas vezes, quando estamos ali vendo um bordado acontecer, nós não conseguimos entender o que é que vai ser criado ali pelo bordador. E quando nós muitas vezes vemos o verso, nós não entendemos que figura está adiante ali na parte original, na parte externa do bordado. Mas o fato é que a parte externa do bordado é belíssimo, é um quadro completo. É como se eu estivesse vendo um mosaico e várias peças e eu estivesse vendo peça por peça sem entender, peça por peça do quebra-cabeça sem entender ainda que figura seria. É isso que Deus faz conosco, mas a figura final é belíssima. O bordado final é belíssimo. Só que nós, seres humanos, muitas vezes nós vemos só o verso do bordado e não entendemos o bordado e já queremos julgar a Deus. Dizendo como é que Deus pode ser justo e bom e trazer um coronavírus e matar dezenas e dezenas de pessoas, pode permitir que haja guerras. Velho, tudo isso aconteceu, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Tudo isso acontece e aconteceu por conta do nosso pecado. E Deus está tecendo, diante de todo o nosso pecado, diante de todos esses sinais, um belíssimo quadro da sua redenção. O que é que eu e você precisamos fazer? Crer nele, confiar nele, nos tornarmos dependentes dele e não julgá-lo. Então eu e você, nós não devemos julgar. Segunda aplicação, nós não devemos julgar as vítimas das calamidades. Ou seja, não significa que uma pessoa que morreu de coronavírus ou algo do tipo, por favor, não se espante, mas existem algumas pessoas que atribuem isso. Não significa que ela, por exemplo, provocou ou cometeu algum pecado original. Não significa que ela cometeu algum pecado específico. Então não julgue as vítimas dessas calamidades. Ela não sofreu aquela calamidade necessariamente, ou crise financeira, ou doença, ou epidemia, por ter cometido um pecado pontual, não. Essas doenças, essas crises podem acometer cristãos e não cristãos. Pecadores e pessoas mais justas, que também são pecadores, mas são justos em sua essência. Terceira aplicação, se compadeça pelas pessoas. Orar, cooperar, ajudar, servir, se precaver, ser responsável. Nós precisamos nos compadecer das pessoas, orar pela Itália, orar pela China, orar por outros países que estão sofrendo com o coronavírus. Teve um dia recentemente agora que na Itália morreram 320 pessoas em um dia só. E não apenas idosos mais, na presença deles serem área de risco. Nós precisamos, quarta aplicação, refletir sobre o pecado e suas consequências. Nós precisamos sondar o nosso coração profundamente, nos arrepender, nos contristar diante de Deus, pedir a sua misericórdia, a sua graça sobre o mundo. E Ele nos ouvirá quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, sim. Então a quinta aplicação aqui desse texto, nós precisamos nos humilhar diante de Deus e agradecer pela sua provisão. Porque de alguma forma Deus tem provido para o mundo esses cuidados, a responsabilidade, por exemplo, dos governos aqui no Brasil e nos Estados Unidos de proteger a nação como um todo, de recomendar que as pessoas, sempre que possível, fiquem em casa, que não se desloquem. Então esse cuidado é importante, se humilhar diante de Deus e agradecer a Ele. A sexta aplicação, não entrar em pânico. É isso que Jesus diz no versículo 18 e 19. Não vos assusteis, não tenham medo. Nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês cairá, sem que eu permita. Deus diz isso, então nós não devemos nos assustar, entrar em pânico, algo do tipo. Nós devemos nos alegrar com esses sinais da vinda de Jesus. O coronavírus é mais um sinal, não é o sinal escatológico. Não é que Jesus vai voltar amanhã, pode ser que ele volte, pode ser que ele voltasse até antes do coronavírus. Os sinais já estão se cumprindo. Os 8 sinais que eu citei aqui nesse episódio. Sétima aplicação, todas as coisas cooperam para o nosso bem. A fé do cristão deve ser fortificada nesse instante. Versículo 14 e 15 vai dizer assim, ó, assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes. Nós não devemos nos preocupar, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque veja, olha o que Jesus está dizendo aqui no versículo 14. Quando vocês forem perseguidos, é por um motivo, para o vosso bem, para que vocês deem testemunho de mim. Não se preocupe com o que vocês vão falar. Eu vou pôr as palavras e a sabedoria em vossa boca para que vocês falem e ninguém consiga contrariar vocês. Então, esse sinal que está acontecendo, ou esses sinais, essas perseguições, as calamidades, vão acontecer para que vocês deem testemunho. Então, todas as coisas cooperam para o bem do nosso
da nossa vida. E o bem último da nossa vida é, de fato, nós sermos mais parecidos com Cristo. Oitava e última aplicação aqui desse texto escatológico. Persevere firme na fé em Cristo. Versículo 19 do capítulo 21 aqui do Evangelho de Lucas. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então nós temos essas 8 aplicações e nós precisamos meditar nelas. Nós precisamos entender e analisar os sinais dos fins dos tempos, sim, mas não nos assustar, pelo contrário, nos alegrar. Sermos responsáveis, sermos cooperadores, ajudantes, nos compadecermos dos que sofrem. Nós precisamos, sim, depender de Deus, crer nele, não julgá-lo. Nós não conseguimos ver o quadro todo belíssimo que ele está construindo, mas nós precisamos da sua proteção, do seu cuidado e sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem, que amam a Deus. Se você está assustado com isso, eu te entendo, mas tenha uma palavra agora de Cristo Jesus. Não se assuste, não entre em pânico, fique tranquilo. Todas as coisas, se você crê em Deus, se você depende dele, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas. Não estou dizendo para você não comprar álcool em gel, não estou dizendo para você sair na rua, não estou dizendo para você não usar máscaras, mas eu estou dizendo que todas as coisas que acontecerem com você vão cooperar para o seu bem, para a glória e louvor daquele que tece toda a história como um todo, que constrói o mosaico e nesse exato momento ele não está distante de nós, está presente. Agora precisamos clamar pelas nações que estão sofrendo com o coronavírus e pelo nosso próprio país. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço por essa exposição do pastor Augusto Nicodemos, porque eu pude compartilhar com os meus irmãos e seguidores aqui do canal do YouTube, também do Instagram. E eu te peço, Senhor Deus, para que o Senhor possa nos proteger, Senhor Deus. Ó Deus, se compadeça de nós, da nossa nação enquanto Brasil, que o Senhor possa nos proteger, Senhor Deus, do coronavírus e também de outras doenças, Senhor Deus. Nós sabemos que a corrupção mata, nós sabemos que as guerras matam, nós sabemos que outras doenças têm matado, Senhor Deus, o próprio sarampo, apesar de controlado, ainda mata muitas crianças, muitas pessoas. Ó Deus, mas nós sabemos que o coronavírus tem se alastrado pelo mundo de uma velocidade rápida e tem matado pessoas. Então te peço, Senhor Deus, a tua misericórdia, a tua graça sobre principalmente aqueles países que estão sendo mais afetados, pelas pessoas que agora estão com doença, para que possam ser responsáveis, para que não saiam na rua, não abracem, Senhor Deus, não apertem as mãos nesse momento, Pai. Por mais difícil que isso possa ser, que nós possamos cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Aquelas pessoas que por algum motivo não podem, Senhor Deus, deixar os seus trabalhos, precisam do sustento diário, Senhor Deus, que eles possam ter o cuidado de, ao chegar em casa, tomar um banho quente, lavar a sua roupa, que eles possam, Senhor Deus, cuidar, Senhor Deus, nos mínimos detalhes das suas próprias famílias também. Ó Deus, que nós possamos enfrentar isso, Senhor Deus, como nação aqui no Brasil e como mundo, Senhor Deus, e possamos superar isso, dependendo do Senhor. Nós não te julgamos, Senhor Deus, nós dependemos do Senhor e sabemos que o Senhor está tecendo um bordado, Senhor Deus, belíssimo, apesar de não entendermos muito bem. Senhor Deus, faz com que todas as coisas de fato cooperem para o nosso bem, que nós possamos crer nisso, depender do Senhor e não possamos duvidar, Pai. Ó Deus, nós oramos ao Senhor que pode nos socorrer, ao Senhor que pode nos ouvir. Nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus que trouxe esse discurso, para que não nos assustemos e sim para que possamos nos regozijar com os sinais da Tua volta. Senhor, nós desejamos ardentemente a Tua volta, porque essas doenças, calamidades, o choro, a dor, o sofrimento, Senhor Deus, a tristeza vai cessar e na Tua presença haverá plenitude e alegria. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Amém. Amém. Obrigado pela sua presença aqui. Se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique em gostei, é uma maneira de você patrocinar o nosso canal e fazer com que esse conteúdo alcance mais e mais pessoas. E deixa aqui nos comentários, de repente, como esse texto ou essa exposição te ajudou a ter mais tranquilidade, o que é que você está enfrentando, o que é que você está pensando sobre o coronavírus, sobre os sinais dos fins dos tempos. E deixa aqui também nos comentários alguns assuntos que nós poderíamos abordar no futuro aqui no canal para te ajudar ainda mais em todas as áreas da sua vida. Nos hábitos saudáveis, na sua família, seu casamento, a sua saúde, corpo físico, suas finanças, sua carreira, o seu relacionamento com Deus. E todos os dias aqui de segunda a sexta nós entramos aqui no Área 1 para desenvolver um relacionamento ainda mais próximo com Deus. Beleza? Então se inscreve no canal, tamo junto, cheiro no coração, até a próxima.